nossos finais de ano em família era bem diferente antigamente. A gente passava na casa de familiares, né? Mas sempre tinha muita música secular, tinha bebidas, algumas pessoas se embriagavam e muitas das vezes, às vezes tinha discussões desnecessárias nos finais de ano, né? Então nada era agradável. Chegava no outro dia, estava do mesmo jeito, até às vezes pior, porque não tinha harmonia na família. Às vezes saía brigas desnecessárias por alguns desentendimentos que havia ali na família, né? Meu esposo também, ele bebia muito, ficava embriagado e muitas das vezes eu ficava num canto sozinha, porque não tinha como dialogar com ele, porque ele não era uma pessoa agradável quando ele bebia. Então os nossos finais de anos não eram muito bons, né? Várias vezes a gente viajava para visitar famílias no interior e a gente acabava brigando e a família se envolvia também na briga, né? E como se envolvia na briga, daí já entrava pai, mãe, irmã, cunhada, todo mundo, e já não ficava agradável para ninguém, né? Acabava com o final de ano ali, com o início de ano, na verdade, já de todo mundo, né? Em 2008 eu conheci a Igreja Universal. Ali eu vi uma oportunidade de mudança de vida. Deus abençoou a gente em tudo, na família, em casa, prosperou. A gente teve 2 comércios, mas chegou a um ponto que um dos comércios já começou a virar bagunça. Era música ao vivo, era pessoas usando drogas. E ali teve um momento que o Anderson caiu novamente e voltou a beber. E ele voltou a beber escondido, né? Então isso começou a gerar várias brigas, discussões em casa, até que chegou um ponto que ele quis me agredir e ali para mim foi a gota d'água. Então naquele momento eu peguei os meus filhos, minhas coisas e fui embora. Voltei para morar na casa da minha mãe. Nesse tempo nós acabamos se divorciando, né? Durante 2 anos ficamos divorciados. O Diego morava com o pai e a Gabriela morava comigo. Mas era um pé de guerra, mesmo separados a gente continuava brigando. Então nesses 2 anos que nós ficamos separados, nossos finais de anos foi bem conturbados, né? Eu lembro que nessa época desses 2 anos, eu nunca sabia com quem eu ia passar o ano novo. Eu não sabia se ia ser com o pai ou com a mãe, porque conforme o ano ia passando, o Natal eu sei que ia ser com um e o Ano Novo ia ser com o outro, mas eu nem sabia com quem era, né? E eu lembro que toda vez que eles se encontravam, eu tinha brigas. Às vezes era discussão pelos próprios filhos, às vezes era discussão por outros motivos, mas eu sempre sabia que no final do ano eu não ia estar com os 2, eu ia estar só com um, e eu sabia que aquele final de ano ia ter briga. Eu ficava, vamos dizer assim, meio que perdido, né? Porque mesmo tempo que eu queria estar com os 2, só que eu não podia, né? Amava meu pai, amava minha mãe, claro, mas eu não podia estar com os 2 ao mesmo tempo, né? E aí era uma virada de ano meio que de um lado feliz, mas de um lado ao mesmo tempo triste, né? Não era bem separado assim. Pra mim era um pouco difícil também, porque ao mesmo tempo, igual o Diego falou, eu queria estar com meu pai, queria estar com a minha mãe. Eu até chorava às vezes, porque eu queria todo mundo junto. E aí quando tinha briga, eu chorava mais ainda, eu ficava mais chateada. E aí eu me afundei então, que eu fiquei depressiva. E depois eu decidi voltar, né? Isso em 2015, eu voltei para a igreja. Eu me curei novamente. Na época também eu tinha um relacionamento e ele também tinha um relacionamento. Mas ali quando eu voltei, Deus me mostrou que realmente eu tinha que reconstruir minha família pela 2ª vez. É engraçado porque eu relutei, eu brigava com Deus porque eu não queria mais voltar ao passado, eu queria seguir minha vida adiante e ser feliz, né? Mas, como a gente diz, né? A vontade de Deus é soberana, né? Então a gente tem que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então ali eu entendi que eu tinha que realmente reconstruir a minha família. Então eu comecei a lutar novamente pelo meu casamento. Até que depois de mais ou menos uns 3 meses, ele acabou terminando o relacionamento dele e voltou comigo na igreja, né? E aí começou a nossa vida novamente do zero. Eu comecei a notar que quando eu fui buscar as crianças depois na outra semana e começou a passar os dias, ela veio diferente. Ela vinha mais calma, ela vinha, me atendia, abria a porta,
até perguntar se eu não queria entrar, e começou a me tratar bem. E aí foi chamando minha atenção, né? Eu falei assim, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Estranha assim, no lado bom, né? E foi que chamou minha atenção. Daí até então que ela me falou, depois começamos a conversar normais, né? E ela começou a me falar que ela estava frequentando a igreja, né? Daí teve um dia que ela me chamou para ir. Daí eu peguei, até fui, né? E como ela falou, estava num outro relacionamento, mas fui. E acabou que Deus tocou em mim e falou assim, cara, você tem que voltar para sua esposa, para sua família, né? Porque, enfim, a gente só brigava e estava agora dando certo. Resumindo, a gente colocou uma pedra em cima de tudo, voltamos para Deus, né? E já faz algum tempo já. E Deus só foi dando direção, que até então a gente não era do estado, era de outro estado. E a gente veio para cá e Deus mudou nossa vida, né? Está nos proporcionando várias conquistas aí, né? Hoje. E a gente sempre está aí na fé, no domingo, e passando os finais de anos agora, dentro da própria igreja, né? Na virada ali, na vigília da virada. É o princípio agora de tudo. Chega no último dia do ano, a gente está na igreja, pode chamar a gente para ceia, onde for. A gente fala, eu posso até dar uma passadinha, mas eu vou passar depois da meia-noite e meia, que é o horário que a gente está saindo da igreja, que é a virada sempre agora na igreja. Pode estar com família, quem for. Já fazem 9 anos que a gente está na presença de Deus, né? E nós sempre recebemos o convite, já sabíamos que tinha, né, a vigília da virada, do dia 31 para o dia 1º na igreja. E então agora faz 9 anos que a gente participa da vigília da virada. E assim, estar na presença de Deus na virada do ano é a certeza de um ano abençoado. E com certeza, se a gente tivesse não passado nenhum desses 9 anos na presença de Deus na virada do ano, com certeza a gente teria problemas. Porque a gente vê a diferença realmente quando a gente está na presença de Deus e quando não. Porque antes a gente não tinha Deus e era um inferno na nossa vida. Hoje não, hoje a gente passa na presença de Deus e Deus tem abençoado. E assim, pode chegar a família já sabe que chegou 10 horas da noite, a gente está indo para a igreja porque a gente passa a virada ali na Santa Ceia. E tem familiar que vai com nós até, né? Ano passado a gente levou um familiar conosco passar a virada. Que eles queriam fazer a ceia, eu falei assim, ó, vocês vão fazer antes da gente? A gente só vai chegar depois da meia-noite e meia, né? Mais ou menos. A gente acabou levando eles com nós na virada, porque é sensacional, vale muito a pena, né? E depois a gente foi para fazer a ceia, né? Que isso que é importante depois com a família, né? Hoje as viradas de ano são totalmente diferentes, né? Hoje eu posso passar a virada de ano com os meus pais, com os dois juntos, não mais antes separado como era antes. Às vezes passava separado e um tava em um relacionamento com outra pessoa e outro com outra pessoa e eu nem conhecia a pessoa direito e ficava ali meio que perdido, né? Porque queria estar com a minha mãe e queria estar com meu pai junto. Hoje não, hoje Deus transformou tudo, a gente passa todas as viradas de ano juntos na presença de Deus e a gente sempre tem um ano abençoado. O casamento dos pais hoje é totalmente diferente do que era antes. Antes, como era brigas atrás de brigas, eu mesmo como filho mais velho ficava triste porque via aquela situação, né, e já sabia o que podia acontecer. E hoje não, hoje eu vejo um casamento abençoado, vejo um casamento exemplo para mim, para minha vida. E hoje em dia minha família é uma família transformada. Hoje em dia, para mim, o Ano Novo e o Natal é bem mais divertido, é mais feliz com meus pais juntos, não tem mais aquelas brigas, aquelas discussões, eu não fico mais de canto, não fico mais triste no meu canto. Hoje em dia é muito melhor. A família Alves convida você a passar a virada da família dia 31 de dezembro em uma das igrejas Universal.